é domingo, 5 de fevereiro de 2023 e estes são os destaques da edição de hoje do seu Domingo News. Um afundamento polêmico. A Marinha do Brasil afunda o porta-aviões São Paulo, que contém materiais químicos e pode poluir o mar. Você vai ver também na edição de hoje do Domingo News a posse dos deputados estaduais de Pernambuco e também as primeiras movimentações entre a Assembleia Legislativa e o governo do estado. Colégio Americano Batista vai virar centro educacional público e o terreno tem que ser desapropriado, como conforme o decreto do Diário Oficial da última sexta-feira. Corrida policial deixa mortos e tiroteio é registrado na BR-101 na zona norte do Recife. Veja também, protestos no Peru deixam pessoas feridas e muita confusão por conta da data da eleição geral no país. Guerra da Ucrânia ganha novos acirramentos. Tensão entre Estados Unidos e China ganha um novo motivo: os balões. Os gols do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Veja ainda, ceratocone, uma doença que afeta os olhos e pode levar à cegueira. Saiba como cuidar e prevenir. E ainda, a despedida a um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, Glória Maria. Tudo isso e muito mais agora no seu Domingo News. Um ótimo domingo para você. O seu Domingo News está entrando no ar a partir de agora. E nós já começamos a edição de hoje dizendo que hoje é uma edição especial, em função de uma semana bastante difícil para todos nós que fazemos o jornalismo sério, responsável, um jornalismo a qual a gente busca também sempre se empenhar e se espelhar naqueles profissionais de extrema qualidade, assim como foi Glória Maria. A edição de hoje é também para poder mostrar que nós estamos tentando seguir, mesmo enlutados com sua partida, o trabalho que Glória Maria sempre fez em mais de 50 anos de carreira. Um jornalismo sério, responsável, com elegância, perfeição e sempre humildade. Mas ainda nessa edição a gente vai mostrar a nossa homenagem à Glória Maria, que se foi na última quinta-feira, deixando órfãos todo um trabalho, todo um legado para todo o jornalismo brasileiro. Mas a gente já começa com as notícias de hoje, notícias do domingo. Imagens que vocês vão ver agora foram registradas da madrugada de quinta para sexta, onde uma operação policial alvejou um carro na BR-101 no bairro de Guabiraba, zona norte do Recife. Esta operação teria matado alguns integrantes que estariam tendo algum tipo de envolvimento com a chacina na cidade de São João, no Agreste, na semana passada. Esta chacina aconteceu na noite do dia 27 de janeiro, numa praça muito conhecida da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que a chacina começa e mostram que pelo menos 6 homens teriam começado a troca de tiros, que matou pelo menos 5 pessoas, incluindo uma menina de 2 anos. Segundo informações que precisam ser investigadas pela Polícia Civil sobre a chacina, essa chacina aconteceu por conta de briga envolvendo o tráfico de drogas. E um único homem que acabou sendo executado seria o alvo principal da ação, que teria partido a ordem de dentro de um presídio pernambucano. As informações estão sendo investigadas e deverão ser repassadas em momento oportuno pela Polícia Civil. Sobre a operação na BR-101, a Polícia Militar de Pernambuco abriu uma investigação interna para saber o motivo, o teor da operação que resultou nesta troca de tiros e na morte de alguns suspeitos. Mas
a suspeita é de que os executados teriam envolvimento com a chacina de São João. Este resultado precisa vir a ser confirmado através de investigação policial. E na manhã de hoje, um homem identificado pelo apelido de Marcelo do Interior foi executado a tiros dentro de um depósito no bairro Alto do Pascoal, na zona norte do Recife. Segundo informações de testemunhas, a vítima recebeu disparos disparados por pelo menos 2 homens, que, além de executar o alvo, também realizou o furto de objetos e dinheiro, configurando assim um suposto latrocínio, roubo seguido de morte. A Polícia Civil investiga o caso e deverá trazer o resultado nos próximos dias. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal da capital pernambucana. E a Agência Pernambucana de Águas e Clima informou esta semana que as chuvas no estado de Pernambuco deverão ficar igual ou acima da média nos meses de fevereiro, março e abril. Essa informação se dá meses depois da tragédia das chuvas, a segunda pior tragédia climática da história de Pernambuco, que matou cerca de 130 pessoas, 135, mais ou menos isso. Isso em maio do ano passado. De acordo com a APAC, essa previsão se dá pela atividade do fenômeno Laninha no Oceano Atlântico, que estaria mais intensa que o normal. E ainda no Oceano Atlântico foi afundado na noite da última sexta-feira o porta-aviões São Paulo. Porta-aviões que já pertenceu à Marinha Brasileira e que destituiu-se das atividades da Marinha em 2017. Foi leiloado para uma empresa turca há 3 anos, mas nunca chegou à Turquia. E criou-se aí um imbróglio e o risco deste afundamento por conta dos materiais químicos contidos no interior do navio pode trazer graves consequências para a vida marinha e também para a vida terrestre. A Marinha anunciou que afundou no Atlântico um antigo porta-aviões francês. O procedimento planejado e controlado ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira, a cerca de 350 quilômetros da costa, em uma área de profundidade aproximada de 5.000 metros, informou a Marinha. A decisão anunciada esta semana causou polêmica porque o antigo porta-aviões Foch, de 266 metros de comprimento, está cheio de amianto, tintas e outros resíduos tóxicos, segundo várias ONGs e o Ministério Público Federal. A sucata da embarcação atualmente conta com 9,6 toneladas de amianto, substância com potencial tóxico e cancerígeno, além de 644 toneladas de tintas e outros materiais perigosos, afirmou esta semana o Ministério Público Federal, que tentou evitar o afundamento com múltiplos recursos judiciais. O MPF argumenta que nota técnica do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, aponta para o risco de danos ambientais graves no caso de eventual afundamento, especialmente levando em consideração que o casco se encontra avariado. Voltaram esta semana as atividades escolas das redes particular, municipal e estadual de Pernambuco e também do Brasil. As atividades escolares voltam à normalidade depois do período de férias e a expectativa é de que as aulas voltem também a atuar com o novo ensino médio, que está criando muita polêmica nos debates, nas conversações escolares dos últimos tempos. As instituições de ensino superior, como o Centro Universitário Brasileiro, a Unibra, e a Faculdade Fracinete do Recife, a Fafiri, deverão voltar às atividades nesta segunda-feira. Outros centros de ensino, como a Universidade Católica de Pernambuco, deverão voltar às aulas no próximo dia 13, de amanhã a 8. E a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, segue o seu calendário híbrido. Ou seja, está tendo aulas atualmente, por conta justamente da crise pandêmica. Em março de 2020, a UFPE teve que suspender as aulas por conta da crise pandêmica, voltando às aulas de forma remota no final do mesmo ano. E de lá para cá, os alunos tiveram que ficar compensando os períodos, os semestres, atropelando e reduzindo o período de férias. A expectativa é de que a UFPE volte a normalizar o seu calendário, o seu ciclo semestral de aulas já neste ano de 2023.
E a seguir você vai ver as notícias do Brasil e da política brasileira. Tomaram posse o novo parlamento federal e os novos parlamentos estaduais. Você vai ver ainda as chuvas no sudeste já deixam mortos e desabrigados. E ainda protestos no Peru deixam pessoas feridas e presas. Tudo por conta da instabilidade política no país. A gente volta já. Um jovem de 26 anos foi morto a tiros por um policial militar na madrugada de hoje no município de Vera, a 486 quilômetros da capital mato-grossense Cuiabá. O motivo da operação teria sido por perturbação sonora. Pessoas que testemunharam a ação registraram o momento em que um policial militar disparou pelo menos 6 vezes contra a vítima, que morreu na hora. A Polícia Militar do Mato Grosso ainda não teria se manifestado sobre a ação do policial militar. E o governo está sendo cobrado para intensificar a ajuda humanitária à terra Yanomami, em Roraima, por conta da crise humanitária vivida na localidade. Mais de 300 atendimentos, a maioria crianças, em menos de uma semana de trabalho. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira pela comandante do hospital de campanha instalado pela Força Aérea Brasileira em Boa Vista, capital de Roraima, para atender indígenas Yanomami. Tem muitos casos de pneumonia das crianças, parasitose intestinal e muita doença de pele, Segundo a FAB, a unidade dispõe de laboratórios e ambulatórios para a realização de atendimentos emergenciais, consultas, exames e ultrassonografias. De acordo com a Agência Brasil, foram mobilizados 30 militares médicos de diferentes especialidades, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não é um hospital de longa permanência, não é um hospital que tem a finalidade de internação. Então a gente atende o paciente, estabiliza o paciente, no caso de graves, e transfere. Temos também leitos de repouso e temos condição de acompanhar, fazer um acompanhamento do paciente para que ele possa retornar para o seu lar. O governo federal declarou emergência sanitária depois que os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia dispararam. Segundo lideranças Yanomami, cerca de 20 mil garimpeiros clandestinos invadiram seu território matando indígenas, abusando sexualmente de mulheres e adolescentes e contaminando os rios com o mercúrio que utilizam para separar o ouro dos sedimentos. Tomaram posse essa semana os novos parlamentares federais e estaduais. Em Pernambuco, a Assembleia Legislativa teve mais de 50% de renovação e a cerimônia de posse contou com a presença da governadora Raquel Lira. A cerimônia começou com 1 hora de atraso.
Vários parlamentares estiveram presentes e contou com a presença de vários convidados. A cerimônia dos novos deputados da Assembleia Legislativa marca uma renovação no plenário e também marca o início dos novos trabalhos dos parlamentares. As galerias do plenário estiveram cheias de convidados. No plenário em si, parentes e assessores se misturavam aos deputados, que seguiram o rito do cerimonial ordenadamente. A posse foi dada a cada deputado, que promete trabalhar em áreas importantes como segurança, habitação e emprego. E qual o principal compromisso da senhora agora com esse novo mandato, deputada? Segurança pública. A gente vê que, infelizmente, os outros bens jurídicos são todos importantes, mas a vida é mais importante. Uma pessoa, quando perde a vida, nada consegue recuperar. Então a gente tem que trabalhar o homicídio, a gente tem que trabalhar a prevenção para que o crime não aconteça. E a gente não vai conseguir vencer, principalmente as mulheres vítimas de feminicídio, se a gente não conseguir alcançar elas antes. E consegue o fortalecimento da rede de proteção com mais delegacias e que efetivamente funcione em 24 horas. Nossa prioridade será a geração de emprego e renda, trazer investimentos para que possam gerar renda para o nosso povo. A nossa relação com a governadora é uma relação harmoniosa, uma relação onde nós iremos ajudar no que for necessário para desenvolver, sem sombra de dúvida, a nossa região e o nosso estado. Faremos aqui uma grande parceria. A Assembleia Legislativa diminuiu o número de partidos que integram a casa. Em relação ao mandato anterior, a redução foi de 6 siglas, caindo de 19 para 13 partidos. O número de mulheres também caiu, de 10 para 6 deputadas. Eleita para o primeiro mandato, Dani Portela pretende ser a voz dos menos favorecidos na sociedade. Sobre essa questão mesmo dos movimentos sociais, dos movimentos negros, a qual a sua candidatura representa, então a gente pode perceber que a prioridade deste mandato da senhora, aqui na Alep, vai ser combater as desigualdades e trazer um projeto mais inclusivo, correto? Correto, eu digo que é uma mandata feminista, antirracista e popular. A gente constrói com movimentos sociais diversos. Uma pauta que vai ser prioritária esse ano é a pauta da moradia. Nós acompanhamos 2 grandes movimentos que lutam por moradia no estado de Pernambuco, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MUST, que fazem várias ocupações na cidade e no estado para chamar uma pauta que é muito urgente, né? Esse ano que a gente pode ter muitos despejos, essa pauta é importante, porque tem muita gente em Pernambuco sem casa. Enquanto há muita casa sobrando, há um déficit habitacional. A gente está vivendo um momento de desemprego, de miséria, de fome, de crise climática. Como a gente vai atuar no mandato no sentido de promover direitos e enfrentar desigualdades? É construindo escuta, trabalhando junto com esses setores que constroem o nosso estado todo dia, cotidianamente, nos fortalece. Afinal, não chego aqui sozinha. Eu sou uma, mas não ando só. E quais seriam os desafios, deputada? Olha, os desafios maiores nessa gestão que nós teremos, primeiro é entender o corpo de quem vai ser governo, de quem vai ser oposição. Está tudo muito confuso, né? No dia de hoje, no dia da posse, até o momento, eu fui a única deputada que já se declarou oposição. E a gente esperar os passos que esse novo governo vai dar nesse sentido de redução de desigualdades. Eu acredito que mesmo sendo oposição, o desafio é fazer uma oposição propositiva, uma oposição que dialogue, uma oposição que queira o melhor para Pernambuco, que queira um estado menos desigual, entendendo que a gente precisa de política pública para as mulheres. Pernambuco é um estado muito violento para nós. Se essas mulheres forem transexuais ou travestis, é um dos estados mais violentos que existe. A gente precisa enfrentar toda sorte de desigualdade. É um estado que as desigualdades de raça faz com que a gente olhe o racismo ambiental e veja quem mora nos lugares mais periféricos desse estado, quando atinge as chuvas, quem são as pessoas que perdem as suas casas, que perdem tudo, como elas vivem, qual a renda dessas pessoas. A gente tem um estado que é muito desigual e esse poder legislativo ele deve legislar em prol dessas pessoas. De volta à Alep depois de passar pela prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral volta sob fortes críticas após se envolver em escândalos de corrupção e por ter a impugnação da sua candidatura invalidada pela justiça, dando a ele direito de posse. O agora deputado estadual pretende ter uma relação de oposição responsável. Olha, eu tenho um prazer muito grande de voltar a servir o povo de Pernambuco. Já passei por essa casa 3 vezes, é a 4ª vez que eu sou empossado como deputado estadual. Estou pronto para servir Pernambuco, votando as matérias importantes que a governadora
Raquel Lira enviará para essa casa e certamente vamos focar, não é, na questão da água, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, na educação e na saúde, que são os problemas hoje que mais afligem o povo de Pernambuco. Tenho tranquilidade de dizer que todas as matérias que vier para essa casa, com o intuito de beneficiar o povo de Pernambuco, o governo do estado pode contar comigo. Qual seria a sua prioridade no seu mandato? Prioridade é votar nas matérias e fiscalizar o executivo, votar nas matérias que venham beneficiar o povo de Pernambuco e fiscalizar as ações que o executivo irá realizar. Essa é a função de um deputado estadual. E como é que vai ser essa relação com o governo atual, com o governo Raquel Lira? Vai ser a relação de um parlamentar que foi eleito pelo povo, na oposição, que vai votar nas matérias de interesse do povo de Pernambuco. Todas as matérias que chegar aqui nessa casa, que tem interesse do povo de Pernambuco, o governo pode contar com o meu voto. E aqueles que eu achar que não tem tanta necessidade e não é a hora de votar, a gente vai votar contra. A cerimônia ainda contou com a presença da governadora Raquel Lira e da vice Priscila Krause. Raquel parabenizou os eleitos. A Vossa Excelência, Presidente, deputadas e deputados, meus sinceros votos de sucesso nessa legislatura e de elevada estima e consideração. A todos o meu respeito. Muito obrigado. Depois da posse, Raquel disse que vai trabalhar em conjunto com a Alep para aprovar os projetos essenciais para o Estado. Tenho certeza de que vamos construir os consensos em torno da agenda que tem para Pernambuco. O combate à criminalidade, a geração de oportunidade, a superação da pobreza. São temas que tocam a vida e o coração de cada um que está aqui sendo representado pelo povo de Pernambuco. A gente vai trabalhar incansavelmente, ninguém faz nada sozinho. Para superar esses desafios, a gente vai precisar do apoio da Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que a grande maioria estará sim junto com a gente poder trabalhar junto e chegar na vida do povo. Projeto fundamental de levar água para o interior que o prefeito de Petrolina compareceu para pedir aos deputados já empossados que não esqueçam dessa promessa. Eu acho que os deputados têm que se debruçar sobre um tema que não é só de Petrolina, é do estado todo, é a Compesa. A Compesa está matando os pernambucanos de sede. A Compesa não tem um investimento com seriedade para avançar nessa água tratada, que é o que a gente está mais cobrando, todos os prefeitos do Sertão de São Francisco, Sertão do Araripe, Sertão Central, todos os prefeitos do estado de Pernambuco falam por uma nota só. A Compesa tem que realmente ter uma mudança drástica e a mudança passa pela privatização da Compesa. A renovação da Alep foi de 51%. Dos 49 parlamentares, 25 estão entrando no primeiro mandato. Veteranos como João Paulo pretendem seguir com as pautas já iniciadas nos mandatos anteriores. No caso do petista, a premissa é de trabalhar com os ideais do presidente Lula. Olha, a prioridade é defender a democracia, é defender o direito à moradia, à habitação, ao emprego, a uma vida digna. E aqui nós vamos fortalecer o governo do presidente Lula para que ele possa fazer tudo de bom que o PT fez pelo povo pernambucano. Aqui o meu trabalho vai ser de fiscalizar o governo, aprimorar as leis e estar presente nas lutas sociais. Eu acho que esse é o nosso principal papel. Na frente da Assembleia, um pequeno grupo de manifestantes fizeram um ato pacífico em defesa da democracia, com sons de maracatu e frevo. O prefeito do Recife, João Campos, não compareceu à posse dos parlamentares. Em seu lugar, a prefeitura do Recife foi representada por Isabela de Roldão, a vice do PDT. Logo depois da cerimônia de posse, os deputados votaram e elegeram Álvaro Porto, do PSDB, como novo presidente da casa. E, na sexta-feira, os parlamentares se reuniram no Palácio do Campo das Princesas com a governadora Raquel Lira para discutir os projetos que deverão vir a ser aprovados pela Alep em prol do governo de Pernambuco, para poder desenvolver o estado que está estagnado há muito tempo. A reunião contou com a presença de 46 dos 49 parlamentares e não terminou em muita coisa. Porém, as pautas foram discutidas e reivindicadas pelo governo de Pernambuco e também pelos parlamentares. E lá em Brasília tomaram posse os parlamentares federais, tanto da Câmara dos Deputados, os deputados federais,
quanto também os senadores. Tudo isso na quarta-feira, de manhã e de tarde. Mas a liderança das duas casas legislativas não mudaram. Arthur Lira segue como presidente da Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco segue como presidente do Senado. Foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado de Pernambuco a desapropriação do terreno que pertence ao Colégio Americano Batista. A escola tradicional da cidade do Recife ficou funcionando até 2020, quando houve a pandemia e encerrou as atividades. Em julho de 2022, o Colégio Americano Batista entrou em recuperação judicial e o terreno entrou em leilão. A promessa é de que no local seria construído 2 faculdades e um shopping, coisa que agora não vai mais acontecer, pois o governo de Pernambuco desapropriou o terreno que custa mais de R$1.300.000 para poder criar um centro educacional público no local. No terreno do Colégio Americano Batista funciona o prédio da escola, já desativado, uma quadra e também uma área que pertence à Igreja Presbiteriana da Capunga. O Colégio Americano Batista foi uma escola particular muito conhecida do Recife e ficava na área central da cidade, ali na Avenida Gamaliel Magalhães, em frente ao Hospital da Restauração e à sede do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, ali também nas proximidades do Parque Amorim. E morreu neste domingo o influenciador digital Gabriel Matos. Ele teria se afogado em uma represa no interior de Minas Gerais. Gabriel Matos ficou conhecido por publicações na plataforma digital TikTok, uma plataforma de entretenimento a qual ele publicava conteúdo. E a seguir você vai ver noticiário internacional. Tensão global entre os Estados Unidos e China aumentam por conta de balões. Você vai ver também protestos em Lima, no Peru, contra o atual governo. E mais, a guerra da Ucrânia coloca em risco também todo o planeta. A gente volta já. Noticiário internacional. Protestos em Lima, no Peru, neste domingo acabam em confusão e gente ferida por conta da tentativa do parlamento de antecipar a data das eleições gerais. Uma grande marcha contra o governo da presidente Dina Boluarte pelo fechamento do Congresso peruano terminou em confrontos em Lima no sábado. A mobilização contou com a participação de sindicatos de agricultores, organizações civis e grêmios estudantis. Na sexta-feira, o Congresso peruano rejeitou mais uma proposta do Poder Executivo para realizar as eleições em outubro de 2023. O Legislativo peruano também bloqueou novas discussões sobre o assunto até o mês de agosto, quando se inicia a próxima legislatura. Infelizmente, o Congresso não aprovou. Agora, Dina Boluarte tem que renunciar de qualquer jeito, não há outra forma. É muito triste que os parlamentares não tenham aprovado, eles não querem sair de lá.
Eleições adelantadas, não querem sair todos os congresistas. Apoio, me solidarizado com meus irmãos. Vim trazer um prato de comida em solidariedade aos meus irmãos e às minhas irmãs que passam necessidade. Infelizmente, o governo nos abandonou. Eles querem jogar uns contra os outros. Espalda. Que hacemos? Nos querem enfrentar pueblo com pueblo. Houve confrontos entre manifestantes e policiais nas proximidades do Congresso e do Palácio do Governo. Os participantes do protesto lançaram fogos de artifício contra as forças de segurança, que dispersaram a mobilização com o uso de gás lacrimogêneo. O Peru é palco de violentos confrontos que já deixaram 48 mortos desde o início de dezembro, quando Dina Boluarte assumiu o poder no lugar do ex-presidente Pedro Castilho, que tentou dar um autogolpe e dissolver o Congresso, mas acabou destituído e preso. O parlamento peruano aprovou uma proposta para realizar eleições antecipadas em abril de 2024, 2 anos antes do previsto, mas rejeitou diversos pedidos da presidente para antecipá-las ainda mais, desta vez para outubro de 2023. A nova tensão global agora vem sendo protagonizada pelos Estados Unidos e a China. Depois que os americanos derrubaram o segundo balão que acusam ser de espionagem dos chineses, a tensão diplomática cresceu nas últimas 24 horas. O exército dos Estados Unidos derrubou neste sábado um suposto balão espião chinês que sobrevoava a costa leste do país. Durante o dia, o presidente Joe Biden disse que cuidaria do assunto. Também neste sábado, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos havia anunciado o fechamento de 3 aeroportos, um na Carolina do Norte e 2 na Carolina do Sul, em um esforço de segurança nacional. O Pentágono informou na última quinta-feira que identificou um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano há vários dias. Em pronunciamento, Pequim reconheceu que de fato a aeronave lhe pertencia, mas negou qualquer intenção de espionagem. A China alegou se tratar de um balão usado para fins científicos, principalmente meteorológicos, que entrou acidentalmente no território americano por motivos de força maior. O incidente estremeceu ainda mais as relações entre chineses e americanos, que adiaram a visita que o secretário de Estado Antony Blinken faria ao país asiático neste fim de semana. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos também anunciou na sexta-feira que identificou um outro suposto balão de espionagem chinês sobrevoando a América Latina. O Pentágono, entretanto, não deu detalhes sobre a localização exata desta segunda aeronave. E existe a possibilidade aí, que está sendo discutida, dos americanos enviarem mísseis para o Japão, aumentando assim, consequentemente, as tensões diplomáticas entre os dois países. A guerra da Ucrânia pode ganhar capítulos cada vez mais cataclísmicos. Após países europeus, a exemplos de Alemanha, França e Portugal, enviarem tanques de guerra para o território ucraniano para combater a Rússia, o presidente Vladimir Putin assemelhou a atitude à Segunda Guerra Mundial e aumentou, assim, o clima tenso entre a comunidade global por conta do conflito que está prestes a completar um ano. A Rússia comemorou nesta quinta-feira o 80º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado. Um grande desfile militar foi organizado na cidade, agora conhecida como Volgogrado. Durante as celebrações, o presidente russo Vladimir Putin comparou a entrega de tanques pesados alemães à Ucrânia com as tropas de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. É inacreditável, mas é um fato. Estamos novamente ameaçados por tanques alemães Leopard com cruzes nas laterais. O presidente russo lançou uma ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro do ano passado, acusando as autoridades de Kiev de serem neonazistas e de realizarem um genocídio contra as populações de língua russa no leste do país. O Kremlin advertiu que usaria todo o seu potencial militar para responder às entregas de armas para a Ucrânia de aliados ocidentais. Não enviamos nossos tanques para a fronteira, mas temos algo para responder e o uso de veículos armados não vai ser o fim. Todos devem entender isso. O presidente russo se apresenta há anos como o maior defensor da memória da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, feito que é motivo de muito orgulho na Rússia. Mas para críticos, Putin usa a história para justificar suas políticas, glorificando o poder do antigo Estado socialista e minimizando seus crimes. E a nova Catedral de Notre Dame deverá inaugurar no fim do ano que vem. Atingida por um incêndio devastador em abril de 2019, a Catedral de Notre Dame de Paris deve reabrir em 8 de dezembro de 2024, dia da Imaculada Conceição. Notre Dame era um dos grandes centros de atração turística da capital francesa e recebia cerca de 12 milhões de visitantes por ano. Com 96 metros de altura, a icônica torre da catedral está sendo reconstruída de forma idêntica à original do século XIX e vai ficar pronta ainda em 2023.
Assim que os 4 arcos de pedra do transepto estiverem feitos, a reconstrução das bases da torre terá início. Até o momento, já foram colocados os andaimes de madeira em forma de semi-arcos apoiados nas colunas. A limpeza e a restauração de 42 mil metros quadrados de paredes estão prontas, bem como das decorações que foram poupadas do incêndio na parte sul da nave principal. A diocese ainda trabalha na escolha do novo mobiliário do templo. 5 profissionais já foram selecionados e o vencedor será anunciado no próximo verão. Os acessos à igreja, localizada no coração de Paris, serão simplificados e as áreas verdes ampliadas. Futebol. Pelo Campeonato Pernambucano, Santa Cruz foi até o sertão pernambucano enfrentar o Salgueiro na tarde de ontem e venceu por 1-0. O gol você vê aí. Santa Cruz jogou contra o Salgueiro e o gol saiu no segundo tempo. Vitória tricolor, que agora está em terceiro lugar na tabela do campeonato estadual. Pela Copa do Nordeste, o Náutico enfrentou o CRB jogando dentro de casa no final da tarde de ontem. Num jogo quente, eletrizante, o Timbu arrancou um empate. O Náutico saiu na frente ainda no primeiro tempo com o gol de Souza. Você vê aí na tela. Logo depois, o CRB empatou ainda ali no comecinho do segundo tempo. Depois, o Timba marcou mais um gol, 2-1 placar. Isso no meio ali da partida, do segundo tempo, da segunda etapa da partida. E no final do jogo, já nos acréscimos por conta de um pênalti, o CRB conseguiu arrancar um empate. Final, Náutico 2, CRB 2. Na segunda rodada da Copa do Nordeste, o Náutico pelo menos segue invicto. A seguir você vai conhecer a ceratocone, uma doença que atinge os olhos através da córnea arranhada que pode levar à cegueira. E ainda, você vai saber como prevenir a doença. E mais, a despedida a Glória Maria, o ícone do jornalismo brasileiro e mundial. Pelo Brasil afora, blocos saíram às ruas neste fim de semana. No Recife, o destaque vai para o bloco de Bar em Bar que aconteceu ontem nas imediações do Classic Hall e Centro de Convenções em Olinda. O de Bar em Bar já é um bloco tradicionalmente conhecido. Acontece num sábado antivéspera de carnaval. Você conhece a ceratocone? Não! É uma doença que atinge os olhos através da córnea arranhada. E como a gente arranha a córnea? Coçando frequentemente os olhos. E a ceratocone pode levar à cegueira em ocasiões extremamente graves. Como cuidar desta doença? A gente ouviu uma oftalmologista e ela vai explicar pra gente tudo na reportagem que você vai ver agora.
Quem não já coçou os olhos em algum momento da vida? Eu passo o dia na frente do computador, então eu sinto muita coceira nos olhos, principalmente no final do dia, quando eu já estou bem cansado, eu tenho o hábito de estar frequentemente coçando os olhos. Pode até ser algo banal, mas a frequência do coçar os olhos pode causar uma doença que pode levar à cegueira, a ceratocone. O ceratocone, na verdade, ele é uma predisposição genética, a gente fala, ou seja, aquelas pessoas que têm casos na família com ceratocone têm uma predisposição a ter a doença, mas que não necessariamente vai ter. Então, nos casos mais leves, mais iniciais, as pessoas não vão sentir sintomas, na verdade, né? Elas não vão perceber que tem alguma coisa errada, a não ser que já façam um acompanhamento oftalmológico de rotina. Então, é isso que a gente sempre orienta e enfatiza, para que esse acompanhamento oftalmológico de rotina seja feito sempre desde cedo, tá? Então, nos casos mais leves, os pacientes eles não vão perceber, mas alguns hábitos que a pessoa adquire na vida, como por exemplo o fato de coçar os olhos, pode fazer com que danifique essa córnea com o passar do tempo e fragilize, aí sim, pode muitas vezes desencadear ou até agravar o quadro do ceratocone. A doença pode ser genética e também pode ser frequentemente registrada nos jovens. O ceratocone ele já se manifesta na população mais jovem, muitas vezes adolescentes, até crianças já começam a desenvolver a doença. Então daí a importância desse acompanhamento oftalmológico ser feito desde cedo. Mas como identificar a doença? De forma mais precoce é muito difícil o paciente saber que tem, porque realmente ele não vai ter sintomas, a gente só detecta quando faz a consulta, quando realiza alguns exames mais específicos. Agora, em casos mais avançados, mais moderados, avançados, ele vai perceber realmente que vai ter uma dificuldade visual importante, muitas vezes já está usando óculos, e mesmo com óculos a visão ainda é difícil, aí sim ele vai procurar uma avaliação. Mas como no início é muito difícil a pessoa conseguir identificar por conta própria, o ideal era já fazer esse acompanhamento de rotina mesmo, para ser identificado já pelo médico ainda na consulta se tem ou não alguma alteração. Quem usa óculos também pode identificar se tem ou não ceratocone. Quando o paciente está naquele quadro mais inicial, ele não vai perceber a diferença, né? A não ser que faça a consulta de rotina com o oftalmologista e ele já identifique alguma alteração. Mas uma coisa que os pacientes eles podem suspeitar, por exemplo, aquela pessoa que já usa óculos e de repente percebe que aquele grau está mudando com muita frequência, um grau que está aumentando bastante, realmente já é uma coisa para se suspeitar e investigar, se já não é o agravamento da doença. Cerca de 150 mil brasileiros, em média, têm a ceratocone. E muitas das vezes elas não sabem. Afinal de contas, os sintomas são bastante discretos. Mas como a pessoa pode identificar se tem ou não ceratocone, mesmo sabendo que essa doença é assintomática? Além da coceira, a córnea mais seca devido à luz das telas como computadores e celulares também podem ajudar na evolução da ceratocone. Durante a pandemia, o número de acompanhamento dos casos caiu drasticamente. Em 2021, o índice de diagnósticos ainda estava abaixo da média habitual. Agora, o desafio é alertar a população sobre os riscos da doença visual, que em casos graves precisa de intervenção cirúrgica. Nesses casos do ceratocone, quando ele está em progressão, a gente intervém fazendo um procedimento chamado CrossLink, que é a aplicação basicamente da radiação ultravioleta com polipidoflavina, que vai ajudar a fortalecer a córnea e impedir que esse ceratocone fique progredindo. No mais, além dessas coisas, a gente também tem a opção do implante do anel intraestromal, que é um dispositivo que a gente implanta na própria córnea para regularizar mais a superfície da córnea e facilitar muitas vezes uma adaptação de lente de contato, que antes tinha alguma dificuldade. E nos casos mais avançados, realmente, muitas vezes só vai ser possível o transplante de córnea para poder fornecer uma visão melhor para o paciente. Com o carnaval chegando, os cuidados com os adereços, maquiagens e até com a luz solar precisam ser redobrados. Na verdade, principalmente essa época de carnaval, a gente tem sempre muito costume de maquiar bastante os olhos, né, a região da face, utilizar muitas vezes até adereços, brilhos, outros produtos que colocam em volta dos olhos e aquilo ali pode acabar caindo e trazendo dano na córnea, arranhando a córnea, um produto que pode ser irritante. Então, o que a gente
orienta é sempre quando for aplicar, sejam produtos que realmente sejam testados dermatologicamente e que tenham o cuidado de evitar o contato direto no olho para que não traga algum dano por conta de ser um produto bastante agressivo, de trazer algum problema maior na córnea. E assim, já que se maquia bastante, após a folia, evitar dormir de maquiagem, né? Porque aí também é outro fator que pode trazer algum dano ocular. Então, sempre fazer a limpeza da região dos olhos, remover aquela maquiagem com produtos voltados para a região ocular, né, pré-estabelecidos, assim, para que não tenha danos maiores. Além de usar sempre colírios lubrificantes, certo? Tá lavando sempre as mãos antes de manusear a região dos olhos. Ter cuidado com os sprays, que geralmente soltam nas folias, aqueles sprays de espuma e tudo, para não atingir na região dos olhos. Caso isso aconteça, ela vai imediatamente procurar uma avaliação. E no mais, os cuidados básicos, por exemplo, de preferência utilizar óculos escuros com proteção ultravioleta quando for se expor muitas horas no sol, né? Basicamente isso. Manter a saúde dos olhos sempre é fundamental para que eles continuem sendo testemunhas das histórias e conquistas de cada um. Todo cuidado é pouco, vamos nos cuidar. E esta semana o Brasil perdeu Glória Maria Mata da Silva, brasileira, mulher, negra e jornalista. Não uma jornalista qualquer, mas a jornalista que inspirou gerações e gerações de profissionais que até hoje têm seu DNA profissional, a inspiração e um pouco das experiências desta mulher que correu o mundo, mais de 100 países, para contar a cultura, as histórias, curiosidades, sempre de forma única, perfeita e muito magnífica. Glória Maria foi inspiração, é inspiração e sem dúvida vai continuar sendo inspiração para as atuais e futuras gerações. Não somente de jornalistas, mas também de qualquer pessoa da sociedade. Uma vida gloriosa, uma repórter fantástica, a repórter do Fantástico. Ela foi responsável por dar um novo significado ao nome Glória. Fantástico. A morte veio do mar, sob a forma de ondas gigantes na última semana do ano. Há 40 anos, o mundo não via um terremoto tão intenso como registrado hoje no sudeste da Ásia. Quase 12 mil pessoas morreram. O tremor provocou a formação de ondas gigantes que atingiram 8 países de surpresa. A jornalista que começou a carreira em 1971 nunca saiu da Rede Globo. Apenas ficou 2 anos sabaticamente para poder fazer atividades voluntárias em outros países. Ao voltar para o Brasil, ela ainda fez um trabalho voluntário em Salvador, onde adotou as suas 2 filhas. Voltou ao batente em 2010 e nunca mais parou. Glória Maria Mata da Silva começou a carreira como estagiária. Depois foi a repórter mais importante e que cobriu os fatos mais marcantes do país e também do mundo. Na sua voz, Glória nos trouxe as informações que estremeceram a humanidade. Hoje, pela primeira vez, foram divulgadas imagens aéreas das ruínas do World Trade Center. Imagens que dão a dimensão total da destruição. Em 1998, Glória Maria assumia o Fantástico, aquele programa que se tornaria marcante na lembrança de todos como aquele que ela apresentou. É Fantástico, a sua revista eletrônica semanal, com Pedro Bial e Glória Maria. Também no Recife, um leão de circo mata um menino de 8 anos. Testemunhas dizem que várias crianças estavam sendo fotografadas pelos pais perto das aulas quando o leão atacou o menino. Em 2010,
virou repórter exclusiva do Globo Repórter, viajando por mais de 100 países para mostrar a cultura, as histórias, as curiosidades e a beleza de todo o planeta. Em 2019, com a aposentadoria de Sérgio Chapelin, ela, junto com Sandra Nemberg, assumiam o Globo Repórter. Um mês depois, Glória teve que fazer uma cirurgia às pressas após descobrir um tumor no cérebro. Ela ainda precisou tratar de câncer de pulmão. Metástases no cérebro logo depois vieram de novo, mas desta vez sem sucesso. Glória Maria morreu na última quinta-feira no Hospital Coprestar, no Rio de Janeiro. A jornalista que nunca quis se preocupar com o tempo e nunca revelou a sua idade. Glória, que um dia foi inspiração, hoje é uma lenda. Lenda para se inspirar e cada vez mais nos ensinar a como ser um repórter de qualidade, tendo total cuidado, total perfeição e total humildade. A despedida de Glória Maria foi restrita a amigos muito próximos e aparentes na última sexta-feira no Rio de Janeiro. Desde então, o jornalismo está órfão. Todo um trabalho feito em mais de 52 anos em prol do jornalismo também está órfão. A dor que o jornalismo tem hoje também é o momento de refletir serenamente e agradecer a esta mulher por desempenhar, por nos ensinar, por escolher o jornalismo como profissão e nos ensinar através de todo um trabalho feito ao longo de décadas, mostrar que o jornalismo bem feito pode ser feito da forma mais simples. Basta ter as seguintes coisas: convicção, determinação e amor ao que faz. Glória Maria é sinônimo, sim, de jornalismo bem feito. E é assim que o Domingo News de hoje encerra, agradecendo a Glória Maria por ter sido inspiração de todo um trabalho que vem sendo desempenhado também aqui no Ponto Direto. O Domingo News volta domingo que vem, se Deus quiser.